Olá, seja bem-vindo a mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor que leva para você e na sua casa em todo o Brasil informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa tem um tema diferente. O que você pensa quando falamos sobre dor? Usada em diversos aspectos, como físico, emocional e até espiritual, a palavra está sempre relacionada a um sofrimento. Quando o âmbito é saúde, ela é sinal de alerta e, na maior parte das vezes, o que motiva o cuidado. Por isso, reservamos um programa inteiro para falar sobre ela e a importância de seu manejo adequado. Para começar a falar sobre esse assunto com a gente, ninguém melhor que ele, né? Meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Olá, Glaucia. Tudo bem? Tudo bom, e você? Também. Glaucia, quando falamos de atenção em saúde, é imprescindível conhecer os mecanismos da dor, as suas possíveis causas e também os seus impactos. Segundo os dados do Ministério da Saúde, mais de 35% da população brasileira se queixa de alguma dor de maneira recorrente. Entre as mais comuns estão a cefaleia ou dor de cabeça, que no país atinge 1 em cada 7 pessoas, e a popular dor nas costas, que é responsável por mais de 10% dos pedidos de afastamento do trabalho, segundo o INSS. Preocupante, né, Marcelo? Isso porque dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apontam que 80% dos adultos de todo o mundo vão sofrer com pelo menos uma crise aguda de dor nas costas durante a vida. Exatamente, Glaucia, não para por aí. Mesmo nesse cenário, especialistas apontam que a dor permanece como uma condição subdiagnosticada e, consequentemente, subtratada no Brasil. E é isso que resulta em diversos fatores, incluindo a falta de uma avaliação correta, pautada em escalas mais objetivas, além de, claro, levar em conta e de maneira mais atenciosa as queixas e relatos dos pacientes. Eu já tive mais de uma crise de dor aguda nas costas, viu? Mesmo, Glaucia? Já tive. Vamos sentar, eu quero saber mais sobre isso. Marcelo, para a gente começar, existe mais de uma forma de dor? Quais são elas e como diferenciar? A gente pode classificar a dor de diversas maneiras conforme o critério que a gente decidir utilizar, em relação à origem dessa dor, em relação à duração dessa dor. Então, existe sim mais de um tipo de dor e essa classificação vai variar de acordo com o critério que a gente decidir utilizar para agrupar essas formas de dor. A dor ela é uma experiência subjetiva que é desagradável em relação a algum tipo de estímulo. A gente tem algumas manifestações dolorosas que são agudas e a gente tem algumas manifestações dolorosas que são crônicas. Esse período de classificação, de acordo com o tempo, vai determinar um tipo de olhar sobre a dor. Uma outra opção é a gente olhar sobre a causa da dor, em relação ao tipo de fibras sensitivas que vão ser sensibilizadas e vão ser percebidas como um estímulo doloroso, interpretados como dor dentro do nosso sistema nervoso central. E assim a gente vai entendendo como essas categorias de estímulos vão sendo agrupadas e categorizadas. Então existe sim. Certo. Marcelo, normalmente como é uma avaliação ideal de dor? Para a gente poder iniciar uma avaliação em relação à dor, a experiência de dor, a gente tem que entender como é essa percepção da pessoa, que é individual e vai ser variada de indivíduo para indivíduo, de acordo com o grau de tolerância àquele determinado estímulo, de acordo com a frequência, a recorrência desse sintoma. Então, há pessoas que sentem um nível que para outras pessoas pode ser intenso de dor, mas para aquela pessoa em especial, aquilo pode ser insuficiente para mobilizar alguma consequência em relação ao funcionamento dela no dia a dia. Então, o ponto de partida é entender qual que é a relação que o indivíduo tem com esse estímulo, com essa percepção, com essa sensação de dor. Aí, a partir disso, a gente vai tentar entender qual é a origem, se ela é desencadeada por algum fator, se é uma dor que é constante ou não, se é uma dor que se inicia em determinados momentos ou atividades, se tem algum deflagrador, né, algum ponto de causa que é bem marcado. Só dói quando eu faço esse movimento, só dói em determinada situação, em determinada condição. Para aquelas pessoas que experimentam esse tipo de dor há muito tempo, é importante a gente perceber se ela precisa mudar a rotina dela em virtude da dor, se é uma dor suficiente para, por exemplo, acordar no meio da noite com essa dor de cabeça, por exemplo, isso é um sinal de intensidade que é muito relevante, diferente de uma dor que ela é oriunda através de uma intensidade de estímulo. Então eu passei muitas horas em frente a uma tela, ou computador, celular,
e aí fiquei com uma sensação de dor na nuca, por exemplo. Isso são experiências de dor totalmente diferentes uma da outra. Então, de acordo com a história, com o período de instalação desse sintoma e com a evolução, com a intensidade, com o padrão, a gente vai categorizando a dor. Mudanças de padrão são um sinal de alerta importante. Sempre doeu de um jeito, de repente é uma dor que se manifesta de uma outra maneira. Isso chama a atenção da gente, né? Alguns pontos em relação à idade em que essa dor inicia. Algumas dores têm causas mais comuns na infância, outros tipos de dor têm causas mais comuns na velhice, e a gente precisa ir se orientando por esses aspectos para poder dar a nossa investigação, a nossa conduta. Às vezes, duas pessoas com uma mesma experiência relatada de dor vão ter condutas diferentes porque vêm de regiões diferentes, tem causas possíveis diferentes para essa mesma experiência dolorosa, essa mesma queixa, né? Por exemplo, dor de cabeça. Aí, duas pessoas que têm extremos de idade diferentes vão ter propedêutica diferente em relação a esse tipo de dor, né? Uma investigação clínica diferente em relação a esse tipo de dor. Além de, claro, investigar os aspectos emocionais, os aspectos sociais que envolvem isso. Às vezes é uma dor que muda a relação do sujeito com o trabalho, ou com o ambiente de trabalho, ou uma dor que é recorrente, e aí muda a dinâmica familiar em decorrência disso, com a mobilização para ir ao mercado, ou em relação à dinâmica da casa, do funcionamento familiar, e isso vai somando ou intensificando a experiência de dor, modificando isso. Quando eu sinto que eu tenho suporte familiar ou não, quando eu posso me perceber como um fardo em relação ao cuidado da dor ou não. Todas essas nuances vão sendo modulatórias da nossa percepção daquela experiência de dor. Se eu percebo a dor como uma punição, como um castigo, por exemplo, que também é uma coisa que pode acontecer, e quanto mais a gente vai adentrando dentro dessa dimensão da experiência da dor e acolhe isso, melhor são as estratégias de enfrentamento dentro desse componente total de dor, daquilo que é o aspecto subjetivo, o aspecto objetivo, o aspecto espiritual, o aspecto emocional e o aspecto social dessa experiência de dor. Marcelo, os brasileiros ainda praticam bastante a automedicação, principalmente nos casos de dor. Como isso pode afetar o nosso corpo? Isso pode afetar de diversas maneiras, especialmente quando a gente não tem uma boa relação com o serviço de saúde e não entende sinais de alarme que podem estar contidos nessa experiência de dor e, às vezes, negligenciar isso. Então, a automedicação ela é um problema, realmente. A gente deve evitar. Isso não quer dizer que a gente não deva tomar uma medicação, um analgésico, algo que alivie a dor no momento dessa experiência, mas é interessante que eu conheça um profissional de saúde que me oriente e que a gente tenha um plano traçado. Então, se eu sou uma pessoa que tem crises recorrentes de dor de cabeça, que eu trace um plano para quando a dor de cabeça aparecer. Que eu vá até o profissional de saúde, entenda qual que é a origem da dor, investigue se não tem nada que seja preocupante, que gere um sinal de alarme, que configure uma emergência nessa dor e trace um plano. Trace um plano em que momento eu estou agora do meu tratamento. Às vezes eu estou fazendo uma profilaxia ou não, ou seja, eu estou tomando uma medicação para não ter dor. Ou para fazer o manejo dessa dor ao longo do tempo. E aí eu tive um escape, um dia que doeu mais do que os outros, e aí eu preciso de um alívio. Isso é uma conduta que vai possibilitando para a pessoa uma maior liberdade na hora de administrar a própria condição. Ou se eu sou uma pessoa que não tenho dor de cabeça, já tive em algum momento e passei um bom período sem, e aí eu não tomo medicação e vivo bem. E aí tenho uma dor agora. Se eu já fui orientado, se eu já tenho um segmento de saúde ao longo do tempo, eu vou ter a segurança para tomar a decisão de essa é uma dor suficiente para eu precisar procurar ajuda agora. Então a recomendação é procurar ajuda. Sim, especialmente para a gente poder caracterizar esse tipo de dor. Certo. Marcelo, porque dor também é uma questão de saúde pública? Justamente por conta do fluxo do sistema de saúde e dos impactos que isso causa em relação à população como um todo. Como a gente comentou na nossa abertura, a gente tem um volume muito grande de dor como causa de solicitação de afastamento, dor como causa de ausência no trabalho, ou de abstenção, de falta no trabalho. E isso é um problema grande porque impacta não só os aspectos mais imediatos em relação à saúde, em relação à minha percepção do meu corpo, mas também das dinâmicas de vida,
né, em relação ao emprego, em relação ao funcionamento da sociedade como um todo. Então, a gente sempre comenta aqui do quanto a saúde está inserida em vários outros setores, né, e essa questão de intersetorialidade da saúde é muito importante. A dor, ela representa muito isso, especialmente quando a gente está falando de casos de dor crônica e que entram com um pedido de aposentadoria junto à Previdência Social, por exemplo, que geram, às vezes, uma mobilização do sujeito que, às vezes, não vai conseguir um atendimento para aquele dia em relação a essa dor. E isso impacta também em relação à dinâmica do trabalho. Então, eu sou uma pessoa que trabalha, tenho dor e, às vezes, eu preciso de uma avaliação para poder decidir se eu retorno ao trabalho ou não, se eu me afasto ou não. E, às vezes, eu não vou conseguir, pela maneira como o sistema de saúde se organiza e pela, às vezes, ausência de profissionais da saúde em determinadas regiões do país, eu vou ter uma dificuldade de conseguir esse acesso rápido, né? Isso faz toda a diferença no que motiva o indivíduo, por exemplo, a enfrentar a dor ou não. Então, a gente acabou de comentar que é necessário procurar ajuda, mas às vezes procurar ajuda é muito difícil, porque vai mobilizar a minha dinâmica de vida em relação ao meu trabalho, eu vou ter que faltar ao trabalho, às vezes eu trabalho com uma área que é difícil isso, sou um profissional autônomo, e quanto mais eu me ausento do trabalho, isso vai impactar diretamente a minha renda. Isso gera uma maneira do indivíduo ir lidando da forma como ele consegue e, às vezes, não indo até o serviço de saúde e receber uma orientação. E não é porque o indivíduo se negligencia, é porque outros aspectos da vida são importantes e são prioritários, né? Então, para alguém que trabalha como profissional liberal, como autônomo, essa relação com o aspecto do cuidado pode ser um conflito de interesses muito grande para o próprio indivíduo. E aí, é justamente nesse ponto que a gente vai tomando decisões e às vezes vai se automedicando, ou se a gente conhece alguém que tem um problema de saúde parecido, às vezes acaba usando a solução que essa pessoa utilizou. E quando a gente vai entendendo essa dinâmica no ambiente da saúde, a gente consegue ser mais acolhedor e resolver melhor o problema. Que a gente vai entendendo o quanto aquilo está sendo impactante para o indivíduo que está passando por aquela experiência. E com isso, melhorando as questões de saúde pública, na utilização dos recursos, de diagnóstico precoce, de intervenções mais assertivas, justamente entendendo o que é a necessidade daquele sujeito de quem a gente está cuidando. Marcelo, no começo do programa nós falamos que o brasileiro, cerca de 35% da população brasileira sente dor. É um número muito alto. Por que o brasileiro sente tanta dor? É justamente essa questão da experiência subjetiva, né? Então, esse número é um número grande em termos populacionais e a gente tem que pensar que essa experiência de dor é uma experiência muito subjetiva. Quando a gente vai pensar em causas de dor, especialmente dores crônicas, que são de origem musculoesquelética, vinculadas ao trabalho, a gente tem uma explicação muito grande em relação às categorias de emprego que existem no Brasil e o quanto a gente às vezes tem uma demanda de trabalho braçal, com um número elevado de horas em pé, com carga, e isso pode gerar situações que podem causar experiências de dor, e isso é um dos principais motivos de se procurar um médico numa unidade básica de saúde. Queixa de dor lombar, por exemplo, é uma das mais frequentes. Ela vai perder para a cárie e para a cefaleia, por exemplo. Então, que é a dor de cabeça, um outro motivo muito grande. Então, dor de dente, dor de cabeça e dor nas costas. Dor é o cartão de visita que lidera a procura numa unidade básica de saúde. Esse é o Hora da Saúde, nós estamos falando sobre dor. Doutor Marcelo, você continua com a gente no segundo bloco, né? Sim, Glaucia. E daqui a pouquinho a gente recebe também o doutor Marcelo Maduro. Ele é neurologista especialista em dor, que atua no Centro de Reabilitação do Hospital de Amor. Você aí de casa, continue conosco, a gente já volta.